Descobri que ele era, na verdade, um bruxo ligado a entidades sombrias. Todas as noites, sem exceção, ele mergulhava em rituais macabros. Seus olhos ficavam negros como piche, e havia algo de perturbadoramente familiar nele, até me lembrava o Antonovai, sabe? Sempre brinco com isso. Mas o fato é que ele não parava, noite após noite, eu o via invocar forças que não deveriam ser chamadas. Até que começou a me convencer a participar. Ele sabia que eu tinha potencial, que algo em mim respondia àquilo. Então me arrastou para um ritual específico, onde invocamos uma entidade. Você precisa chamar um homem, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No instante em que o fiz, senti um fogo líquido queimando minhas veias. Não era imaginação, algo dentro de mim havia despertado. Algo mudou. E quando ele desenhou o símbolo da fada das trevas na palma da minha mão, foi como se tudo se encaixasse. Como se sempre tivesse sido meu lugar. Os demônios menores são os piores. São os mais cruéis, os mais sádicos. Vi eles arrancarem pessoas das ruas, pregá-las em paredes como nos tempos medievais, esfolá-las vivas e devorá-las. Outros, gigantes de 15 metros, arrastavam vítimas para esteiras industriais, prendiam-nas e as jogavam em fornalhas. Era o inferno em sua forma mais brutal, bem-vindo ao além, como se estivessem oferecendo um tour. Sou Julie, e hoje converso com Chris, um homem que esteve à beira do abismo, servindo ao próprio Satanás e até desafiando um demônio em troca de fama e fortuna. Você não vai querer perder essa história arrepiante. Então, Chris, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Pode nos contar o que aconteceu? Claro. Eu fui dependente químico por uma década. Comecei aos 14 anos, como todo mundo, um baseado aqui, uma pílula ali, e de repente a vida vira um pesadelo. Sempre fui rebelde, faltava às aulas, vivia à margem. Lembro de uma vez em que minha mãe me deixou na escola, entrei pela porta da frente e saí pelos fundos, já estava atrasado mesmo. Fui para a casa de um amigo, fumei maconha e, quando o sinal tocou, voltei para pegar o ônibus como se nada tivesse acontecido. Só que minha mãe acabou recebendo a ligação da escola. Não adiantou. Meus pais, exaustos, me mandaram para um colégio militar. E sabe o que aconteceu? Eu me destaquei. Fui um dos melhores cadetes da turma. Quando a disciplina, eu funciono. Mas aí voltei para casa, reencontrei os velhos amigos e a bebida entrou na jogada. 1 ano e meio depois, minha namorada já não aguentava mais meus amigos, ela sabia que eu estava escorregando de volta para as drogas. Mas eu a chamei de controladora e terminei tudo. Hoje vejo que ela era sensata. Depois disso, as coisas só pioraram. Fui cuidar da minha avó e, enquanto estava lá, notei os remédios dela intocados na mesinha de cabeceira. Um dia, a curiosidade falou mais alto. Meu amigo já tinha experimentado algo parecido, então resolvi provar. Tomei um comprimido. Depois outro. E mais outro. Quando dei por mim, já tinha engolido o frasco inteiro. E o pior? Já estava fisicamente viciado. Fui atrás do meu melhor amigo, desesperado, pedindo ajuda. Ele não sabia onde conseguir aquilo, mas tinha uma alternativa: heroína. A partir daquele momento, minha vida virou um caos. Conheci uma garota, também viciada, e juntos mergulhamos no fundo do poço. Amigos sumiram, clínicas de reabilitação viraram rotina, e a cidade parecia ter sido envenenada por um cartel. Todos estavam viciados. Lembro de uma vez em que usei com ela. Eu sempre me ajoelhava para injetar, não sei porquê. Naquele dia, olhei para ela e tive uma revelação: eu estava adorando aquilo. Não era só um vício físico, era uma adoração. Espiritualmente, eu sabia que estava idolatrando a droga. E isso me destruiu. Eu cresci em uma família cristã, sempre falei de Deus, era o chato do grupo que não parava de mencionar a fé. Até que meus amigos imploravam: Chris, hoje não, por favor. Mas naquele momento, ajoelhado, percebi que havia trocado Deus por um pó. Comecei a chorar. Disse a ela: eu não mereço isso. E afundei na depressão.
Até que fui para uma clínica de reabilitação, a Black Bear. Foi uma das melhores fases da minha vida. Acho que porque, pela primeira vez, me senti livre. Mas a recaída veio. Passei por várias clínicas, de Los Angeles a San Diego, sempre caindo e levantando. 2 anos depois de deixar a Black Bear, acabei voltando para uma delas. Foi lá que conheci Adam. Compartilhamos o mesmo apartamento, eram unidades pequenas, onde fazíamos terapia, aulas sobre dependência e tudo mais. E então descobri, ele era um bruxo das trevas. Todas as noites, ele realizava rituais. A casa ficava pesada, como se o ar virasse água, densa e sufocante. E ele não parava. Recusei o convite. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Primeiro, vieram os sonhos. Pesadelos tão vívidos que eu acordava com o gosto de cobre na boca, como se tivesse mordido a língua até sangrar. Em um deles, eu estava no palco, a plateia em silêncio absoluto, e quando olhava para as minhas mãos, elas não eram mais minhas, eram garras negras, retorcidas, arranhando as cordas da guitarra com uma precisão sobrenatural. No outro, eu via Adam de pé no meio de um círculo de velas, mas seu rosto não tinha olhos, só 2 cavidades escuras que sugavam a luz ao redor. Ele apontava para mim e sussurrava, "Você disse não, mas já é tarde demais." Depois dos sonhos, vieram os fracassos. Pequenos, no começo, um fio da guitarra arrebentado no meio de uma gravação, um produtor que cancelou uma reunião de última hora, uma música que eu sabia que era boa, mas que, de repente, soava vazia, como se algo tivesse roubado a alma dela. Mas então as coisas pioraram. Um contrato que estava praticamente assinado foi desfeito sem explicação. Um show importante foi cancelado por problemas técnicos que ninguém conseguia identificar. E o pior, a inspiração simplesmente secou. As melodias que antes fluíam como água agora pareciam presas atrás de uma parede de vidro. Eu via as notas, mas não conseguia alcançá-las. Foi quando percebi que Adam não estava brincando. Ele tinha me avisado. De agora em diante, sempre que estiver prestes a vencer, você vai falhar. E estava acontecendo. Não era coincidência. Era uma maldição. Mas o que mais me assustava não eram os fracassos, era a sensação de que algo dentro de mim ainda respondia aquilo. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com um impulso incontrolável de pegar a guitarra e tocar até os dedos sangrarem. Outras vezes, sentia uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse respirando no meu pescoço, e quando me virava, não havia nada. Mas o símbolo, aquele maldito símbolo de Lúcifer, ainda queimava na minha pele, mesmo quando eu não o desenhava. Era como se tivesse se gravado em mim, uma marca que eu não conseguia apagar. Eu tentei voltar atrás. Voltei à igreja, orei, li a Bíblia, busquei ajuda. Mas algo dentro de mim resistia. Era como se uma parte minha ainda estivesse presa àquela noite, àquele ritual, àquela promessa de poder. E o pior é que, por mais que eu lutasse, havia momentos em que eu queria aquilo. Queria a música fluindo sem esforço, queria o sucesso instantâneo, queria sentir novamente aquela energia elétrica correndo pelas veias. Era uma batalha diária, entre o que eu sabia que era certo e o que eu desejava. Até que um dia, no meio de mais uma crise, eu tive um sonho diferente. Não era um pesadelo. Era uma voz, clara como cristal, dizendo, "Você não precisa carregar isso sozinho." Quando acordei, senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi um alívio imediato, mas uma certeza, eu não estava condenado. Ainda havia uma saída. Mas a pergunta que me assombrava era, quanto tempo eu ainda tinha? Porque a cada dia que passava, a escuridão parecia mais forte. E eu sabia que, se não tomasse uma decisão radical, logo não haveria mais volta. Eu abri os olhos e o mundo voltou em câmera lenta. O gosto metálico na boca, o peso do corpo como se estivesse afundando em areia movediça, e aquele cheiro, mistura de suor, plástico queimado e algo mais ácido, que eu conhecia tão bem. Mas acima de tudo, havia o rosto dele. Não era de medo, nem de nojo. Era de alívio. "Você voltou", ele disse, como se eu tivesse acabado de acordar de um cochilo, não de uma overdose. E ali, naquele instante,
algo se quebrou de vez dentro de mim. Não era a primeira vez que eu acordava assim. Mas era a primeira vez que alguém estava lá para me puxar de volta. Não por pena, não por obrigação. Por escolha. E isso doeu mais do que qualquer agulha, qualquer pedra, qualquer noite perdida nas ruas. Eu me levantei, trêmulo, e ele me estendeu uma garrafa de água. Bebe. Devagar. Eu obedeci. Cada gole era como uma faca rasgando a garganta, mas eu não parei. Porque, pela primeira vez em anos, eu queria viver. Não por mim, eu já tinha desistido de mim fazia tempo. Mas por ele. Por aquele desconhecido que carregava Narca no bolso como quem carrega um guarda-chuva em dia de chuva. Por aquela voz que, meses antes, tinha sussurrado no meu sonho: você não precisa carregar isso sozinho. Mas a vida não perdoa quem brinca com ela. E eu sabia disso. Porque, enquanto eu tossia e tentava me recompor, o cara, o tal sobrinho do traficante, entrou na tenda com uma expressão que não deixava dúvidas: você tem que ir. Agora. Não era uma sugestão. Era uma ordem. E eu entendi. Em Skid Row, a bondade é um luxo que poucos podem pagar. E eu já tinha abusado da sorte. Saí cambaleando, o sol de Los Angeles batendo na minha cara como um tapa. Minhas pernas mal me sustentavam, mas eu andei. Porque, se eu parasse, a escuridão voltaria a me engolir. E dessa vez, eu não tinha certeza se alguém estaria lá para me puxar de volta. Foi então que eu vi. Não era um sinal, não era um milagre. Era algo mais simples, mais brutal, uma placa. Clínica de metadona, 3 quadras à esquerda. Eu ri. Uma risada seca, sem alegria. 3 quadras. 3 quadras que poderiam muito bem ser 3 continentes. Mas eu comecei a andar. Porque, naquele momento, 3 quadras eram a única coisa que separava a morte da última chance. E eu não ia deixar a morte vencer. Não dessa vez. Claro que sim. Porque é assim que a doença funciona. Não há mistério, não há lógica, só o vazio de um corpo que já não responde a nada além da próxima dose. E eu dei a ela. De novo. Porque a dependência não negocia, não pede permissão. Ela toma. Saí daquele lugar com a certeza de que era o fim. Mas então, como se o universo tivesse decidido brincar comigo, meus olhos bateram em algo que não fazia sentido, uma catedral imensa, gótica, erguida no meio daquela cidade podre. As torres pareciam perfurar o céu, e por um segundo, eu quis acreditar que era um sinal. Não era. Era só pedra, tijolo e vidro. Mas algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, me fez parar. E agradecer. Mesmo que não soubesse a quem. Continuei andando. E então os vi. Os mesmos rostos que tinham me ajudado antes, os mesmos números que eu havia guardado no fundo de uma gaveta qualquer, como se soubesse que um dia precisaria deles de novo. Liguei. Eles atenderam. E me levaram para um lugar chamado Charlie Street, um buraco imundo, cheio de percevejos e desesperança, onde a única regra era: se você quer ficar limpo, fique. Se não, caia fora. Eles não apostavam em mim. Mas eu apostei em mim mesmo. Consegui. 30 dias. 30 dias sem nada além da minha própria vontade, da minha própria carne se rebelando, dos meus ossos doendo como se estivessem sendo arrancados um a um. E foi lá que eu a encontrei. MC Kenna. Ela estava quebrada, como eu. Mas havia algo nela, uma faísca, uma teimosia que combinava com a minha. Quando a vi, soube que não podia deixá-la para trás. Então eu a levei. Mesmo que sua mãe me odiasse. Mesmo que ela tivesse fugido de casa sem uma palavra. Mesmo que, no fundo, soubéssemos que não éramos boas pessoas. Dirigimos até a Geórgia. Até as montanhas, onde meu melhor amigo morava, um lugar tão alto que o ar parecia mais fino, mais limpo. Conseguimos um emprego. Economizamos. E então, como sempre, encontramos uma casa. Uma daquelas casinhas de madeira, com telhado inclinado, como se tivesse saído de um conto de fadas.
Exceto que não era um conto de fadas. Era a vida real. E a vida real, para nós, ainda incluía noites em que a garrafa passava de mão em mão, em que a sobriedade era um conceito distante. Foi então que Caitlin apareceu. Ela se dizia lésbica, mas havia algo mais nela, algo que não era só sobre desejo, mas sobre poder. Sobre controle. Sobre coisas que eu não entendia, mas que sentia na pele. Bruxaria. Feitiços. Ela falava em rituais como quem fala do tempo. E eu, idiota, deixei que ela ficasse. Porque, no fundo, eu gostava da escuridão. Gostava de sentir que havia algo maior do que eu, mesmo que fosse só ilusão. Mas MC Kena não gostava. Ela via o que eu não queria ver. E um dia, ela me disse, chega. Nós precisamos parar. Eu concordei. Porque, pela primeira vez em anos, eu queria acreditar que havia uma saída. Convenci-a a ir para uma clínica. Ela foi. Mas antes que pudesse voltar, eu já tinha caído de novo. Não lembro de ter tomado a dose. Não lembro de ter sentido o corpo desligar. Só lembro de acordar no chão, com MC Kena gritando meu nome, meu rosto roçando o carpete sujo, meus lábios azuis. Ela não sabia fazer RCP. Ninguém ali sabia. Mas ela tentou. Ela me segurou, me sacudiu, gritou até perder a voz. E então, em algum lugar entre o desespero e a incredulidade, ela fez algo que nunca tinha feito antes, pediu ajuda. Não há Deus, ela não acreditava nele. Mas há algo. Se existe alguma coisa maior do que eu, por favor, salve-o. E eu acordei. Não foi gradual. Não foi um suspiro, um gemido. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor. De um segundo para o outro, eu estava de pé, olhando para ela como se não entendesse por que estava chorando. Os paramédicos chegaram. Me levaram para o hospital. O médico me olhou como se eu fosse um fantasma. Você deveria estar morto, ele disse. Eu só dei de ombros. MC Kena ainda não acreditava. Nem eu. Mas algo tinha mudado. Porque, pela primeira vez, a morte tinha me olhado nos olhos, e piscado. E então veio a recaída. Porque é assim que funciona. Você pensa que venceu, mas a doença está sempre lá, esperando. Caitlin nos traiu. Levou MC Kena para comprar drogas em vez de levá-la para uma reunião. E eu? Eu estava fraco demais para impedi-la. As montanhas da Geórgia escondem mais do que árvores. Elas escondem coisas que não deveriam existir. Bruxas. Cultos. Gente que acredita em sacrifícios e sangue. E foi para um desses lugares que Caitlin nos levou. Porque, no fim das contas, a escuridão sempre encontra quem está disposto a recebê-la. Sentia o peso do ar mudar. Cada canto daquele lugar guardava algo que não pertencia a este mundo. A casa, antes apenas um refúgio de paredes frágeis, agora parecia respirar como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Jéssica não era apenas uma garota perdida. Ela era um farol para a escuridão, atraindo tudo que rastejava nas sombras. E Kim? Uma sombra ambulante, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Quando elas apareciam, traziam mais do que drogas, traziam convites. Convites para algo maior, algo que prometia poder, mas cobrava em sangue. Aquela noite em que Zack apareceu com seu aviso estranho sobre cães de telefone não foi coincidência. Ele sabia. Todos eles sabiam. E quando minha mãe mandou aquela mensagem, um demônio fez isso comigo, eu ri. Até ver a foto. A marca em sua pele não era de faca, nem de acidente. Era como se algo tivesse arrancado a carne, deixando apenas uma ferida que não cicatrizava. E então veio o alerta: 6 ou 7 demônios estão atacando Christopher. Eu não queria acreditar. Mas como ignorar o que meus olhos viam? Josh, deitado no sofá, de repente sentado como uma marionete, os olhos vazios fixos na TV desligada. A voz que saiu dele não era dele. Era algo antigo, algo que odiava. E quando tentei orar, apenas tentei, ele me atacou. Não com palavras,
mas com uma força que não era humana. Nunca mais ore por mim, rosnou, e eu soube. Aquilo não era loucura. Era a guerra. Aquele pacote de cigarros deixado no quintal não foi esquecimento. Foi uma armadilha. Eles sabiam que estávamos tentando nos livrar daquilo. Sabiam que cada dose nos afastava de Deus e os aproximava deles. E quando encontrei os comprimidos escondidos entre os cigarros, entendi: o mal não brinca. Ele caça. Mas se existe algo tão cruel, tão calculista, então deve existir algo maior. Algo puro. Foi naquele momento, com as mãos tremendo, o coração batendo como um tambor de guerra, que eu senti. Não era fé ainda. Era necessidade. Uma certeza de que, se o inferno era real, o céu também devia ser. E então veio o óleo santo. A oração. A limpeza da casa não era só de poeira, mas de algo que se grudava às paredes, algo que sussurrava quando ninguém estava olhando. E quando acendemos as velas, quando recitamos as palavras que não entendíamos direito, o ar ficou mais leve. Como se algo tivesse sido expulso. Mas a batalha estava longe de acabar. Porque o mal não desiste fácil. Ele volta. Sempre volta. E nós? Nós estávamos no meio do fogo, aprendendo que a única saída era para cima. Fomos jogados de volta à estrada, sem rumo, sem dinheiro, mas com uma certeza queimando mais forte do que qualquer desespero: Deus não nos abandonaria. Não depois de tudo. O tratamento tinha desmoronado, mas a fé não. E foi ali, no meio do caos, que entendemos uma verdade simples e brutal: o inimigo não briga de frente. Ele ataca pelas brechas, pelas dúvidas, pelo cansaço. E nós estávamos exaustos. Mas exaustos não é o mesmo que derrotados. Então veio o milagre. Não do jeito que esperávamos, nunca é do jeito que esperamos. Um amigo de um amigo, alguém que mal conhecíamos, nos ofereceu um quarto. Não era grande coisa, um colchão no chão, paredes finas, o barulho da rua entrando pelas frestas. Mas era um teto. E naquele teto, pela primeira vez em meses, conseguimos respirar. Mas o diabo não gosta de respirar. Ele gosta de sufocar. Uma noite, acordei com o som de algo arranhando a porta. Não era o vento. Não era um animal. Era o tipo de barulho que faz a pele arrepiar antes mesmo de você entender o porquê. E então vi a maçaneta girando. Devagar. Como se alguém estivesse do outro lado, testando. Esperando. Macana acordou em seguida. Você ouviu? Ela sussurrou. Não precisei responder. Os dois sabíamos. Ficamos ali, imóveis, enquanto o silêncio se esticava como um fio prestes a arrebentar. E então, do nada, uma voz, não de fora, mas de dentro de mim, disse: levanta. Agora. Não era medo. Era a ordem. Fui até a porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E quando abri, não havia ninguém. Mas no chão, bem na soleira, havia um saquinho plástico. Dentro, um pó branco. E ao lado, um bilhete rabiscado às pressas: você esqueceu isso. Não era meu. Nunca tinha sido. Macana olhou para mim, os olhos arregalados. Eles sabem onde a gente tá, ela disse. Eu sabia. Sabia que não era só sobre drogas. Era sobre controle. Sobre quebrar a gente antes que a gente quebrasse eles. Mas aí veio a parte que eles não esperavam: a gente já estava quebrado. E pessoas quebradas, quando se levantam, não caem de novo. Elas se tornam mais fortes. Então fizemos o que qualquer filho de Deus faria: jogamos o saquinho no vaso e demos descarga. Depois, nos ajoelhamos e oramos. Não pedimos proteção. Pedimos força. Porque proteção é o que Deus dá quando você ainda está fraco. Força é o que Ele te dá quando você decide lutar. E lutamos. No dia seguinte, arrumamos nossas coisas, o que restava delas, e fomos embora. Não tínhamos para onde ir. Não tínhamos dinheiro. Mas tínhamos uma coisa que eles nunca entenderiam: a certeza de que, não importa o que acontecesse, estávamos do lado certo.
E o lado certo sempre vence. Mesmo quando parece que está perdendo. Fomos para o deserto, sim. E fomos para a casa da mãe dela, mas aquilo não deu certo. Não por acaso ela nunca me suportou, e naquele momento, só queria vingança. Diana, se estiver ouvindo, sinto muito, eu te amo, mas é a verdade. Ela me fez passar por um inferno. Então, partimos dali. Minha mãe estava em Nevada, com minha tia, depois que o marido dela faleceu. Encontramos elas lá, e decidimos voltar juntos para a Geórgia. Uma decisão idiota, voltar para a mesma casa. Mas fomos. Chegamos a Nevada, pegamos a estrada. E então, algo sobre o Novo México, há algo de errado naquele lugar. Uma energia pesada, sombria. Toda vez que passo por Albuquerque, sinto na hora. Minha mãe também sentiu. Até o Dave, que é de lá, concorda. E não sou só eu, outras pessoas já disseram a mesma coisa. Algo naquela cidade não é normal. Paramos num hotel, e logo percebi que o segurança não ia com a minha cara. Não nos cruzamos, não trocamos uma palavra, mas a tensão era palpável. À noite, minha mãe jurou ter ouvido duas pessoas discutindo lá fora e insistiu que uma delas era eu. Que eu estava brigando com aquele segurança. Mas não era. Eu não me lembro de nada. Só sei que, no dia seguinte, acordei com uma raiva que não era minha. Brigamos o caminho todo até Oklahoma. Em Oklahoma City, a coisa explodiu. Ela foi para a casa de um amigo, sim, tínhamos amigos em todo lugar, mas todos viviam no mesmo caos. Eu decidi voltar para casa. Só que estava bêbado, completamente fora de mim. Peguei a estrada com meu cachorro, parei num posto de gasolina, conversei com algumas pessoas, e quando já estava a meia hora de distância, percebi, tinha deixado meu cachorro lá. Voltei correndo, mas o carro ficou sem gasolina. Vocês podem rir, eu também rio agora, mas na hora foi um pesadelo. Desci do carro, atravessei um pasto de vacas no meio da madrugada e bati na porta de um desconhecido às 3 da manhã. Ele chamou a polícia. O policial chegou, e eu, ainda fora de mim, acabei preso. Até hoje não sei direito o que aconteceu. Minha mãe disse que joguei um frasco de remédios nela. Chris, que estava lá, viu a gente no chão. Ela me borrifou spray de pimenta, gritando para eu levantar as mãos. Eu só lembro de estar com os comprimidos na mão, e de repente, ela a metros de distância, dizendo que eu tinha jogado algo nela. No carro da polícia, ela ficou no telefone comigo. E eu, sem entender nada, só repetia, "Você conhece Jesus?" Ela ficou furiosa. No hospital, depois de apanhar, sim, um policial me chutou no rosto e disse, "Nunca mais fale assim com uma mulher." Eu ainda não sabia o que tinha feito. Só sabia que estava preso. As acusações eram absurdas: agressão, resistência à prisão, agressão a um policial. Quando vi os papéis, não acreditei. Isso não sou eu, pensei. Mas me jogaram numa cela de isolamento, só com um avental de hospital e um bloco de concreto para dormir. Durante uma semana e meia, me torturaram. Luzes acesas o tempo todo, guardas zombando, me provocando. A única coisa que tinha para deitar era um prato de isopor, até que um deles mandou eu sair de cima. Perdi a noção de tudo. Só repetia um versículo, sem parar, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Dizia isso 1000 vezes, como se fosse um escudo. Até que, finalmente, me tiraram dali e me colocaram no pavilhão geral. Foi quando o medo de verdade bateu. Vou ficar preso por isso? Quem estava na Califórnia, e eu, sozinho em Oklahoma. Mas não desisti. Enquanto estava na casa da minha mãe, antes de tudo isso, eu tinha entrado em contato com o advogado dele, com o promotor, escrito cartas sobre o caráter dele, feito tudo o que podia. E então, um milagre, encontrei nosso cachorro num grupo de animais perdidos no Facebook. Uma mulher tinha pegado ela, e eu anotei o número 444. Naquele mesmo dia, ainda na cela de isolamento, os presos escreviam coisas nas paredes.
Eu estava debruçado no corrimão, olhando para baixo, quando vi, mas de cabeça para baixo. Era 44. E no mesmo instante, o advogado me procurou para dizer, seu cachorro está bem. Não foi coincidência. Nunca é, e então, sem pensar duas vezes, me aproximei dela. Minhas pernas tremiam, mas algo maior que o medo me empurrava. Desculpe interromper, eu disse, e ela parou, meio surpresa, meio esperançosa. Eu sinto que Deus está me dizendo para orar por você. Sua mãe faleceu ontem, não foi? Os olhos dela se encheram de lágrimas na mesma hora. Ela confirmou com a cabeça, sem palavras. Eu coloquei a mão no ombro dela e orei ali mesmo, no meio do corredor de laticínios, como se o próprio céu tivesse descido para abraçá-la. Quando terminei, ela me olhou como se eu tivesse acabado de devolver um pedaço da alma dela que ela nem sabia que estava faltando. Como você sabia? Ela perguntou, a voz embargada. Eu só consegui responder, não fui eu. Foi ele. E não é só isso. No outro dia, no trabalho, um colega começou a chorar no banheiro. Eu entrei para lavar as mãos e o vi ali, curvado sobre a pia, tentando segurar o choro. Não precisei perguntar nada. Eu já sabia, o pai dele estava com câncer, e ele não tinha dinheiro para o tratamento. Eu não disse uma palavra. Apenas fiquei ao lado dele, coloquei a mão nas costas dele e orei em silêncio. No dia seguinte, ele veio me procurar, pálido de espanto. Cara, meu tio acabou de me ligar. Ele vai pagar tudo. Tudo. Como você sabia? Eu sorri e disse, não sabia. Só ouvi. As pessoas me olham estranho às vezes, como se eu fosse um daqueles pregadores de rua que gritam sobre o fim dos tempos. Mas não é isso. Não é sobre mim. É sobre ele trabalhando através de mim, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu resisto. Eu não pedi por isso. Na verdade, eu fugi disso por anos. Mas agora entendo, não é uma escolha. É um chamado. E cada vez que acontece, cada vez que alguém me olha como se eu tivesse acabado de realizar um milagre, eu só consigo pensar, isso não é coincidência. Nunca foi. Hoje, minha esposa e eu acordamos antes do sol nascer, como sempre. Ela amamenta nosso filho enquanto eu preparo o café, e a casa cheira a pão torrado e a promessas cumpridas. Às vezes, ainda me pego olhando pela janela, lembrando da cela de isolamento, do frio do concreto, daquela sensação de que tudo estava perdido. Mas então meu filho ri, e o som dele é como uma resposta. Uma prova de que, mesmo nos momentos em que duvidamos, ele nunca nos abandona. Eu poderia contar mais histórias, dezenas delas. Do homem que apareceu do nada para pagar nossa conta de luz quando estávamos com zero no banco. Da mulher que nos deu um carro velho, mas funcionando, no dia em que o nosso quebrou. Do emprego que apareceu no momento exato em que eu mais precisava. Mas a verdade é que não são as histórias que importam. O que importa é o que elas significam, que não estamos sozinhos. Que, mesmo quando a vida parece um labirinto sem saída, Ele está lá, guiando cada passo, virando cada esquina conosco. E sabe o que é mais louco? Eu ainda não sei pronunciar aquele nome no livro dos reis. Jeoiacom Jeroa. Mas não preciso. Porque ele já me libertou. E isso é tudo o que importa. Eles se agarravam uns aos outros, gritando, implorando por misericórdia, mas não havia nenhuma. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de desespero, uma escuridão tão densa que parecia sufocar até a esperança. E então, de repente, eu estava lá não como espectadora, mas como parte daquilo. Senti mãos ásperas me arrastando, garras me puxando para o meio daqueles que esperavam seu destino. O cheiro de carne queimada e enxofre enchia meus pulmões, e eu sabia, com uma certeza que gelava o sangue, que aquele era o lugar para onde eu estava indo. Não por escolha, mas porque eu tinha virado as costas para aquele que poderia me salvar. Mas então, no momento em que pensei que tudo estava perdido, ouvi uma voz. Não era um grito, não era um sussurro, era uma presença. Forte, firme, inconfundível. Você não pertence a este lugar. E num instante, tudo mudou. As correntes que me prendiam se quebraram,
os demônios recuaram como se tivessem sido atingidos por um fogo invisível, e eu estava de volta ofegante, suando, mas livre. Livre porque ele me alcançou. Livre porque, mesmo no meio do inferno, sua graça é maior. E sabe o que é mais assustador? Não foi um sonho. Não foi uma alucinação. Foi real. Tão real quanto a dor que senti quando acordei, tão real quanto o peso no meu peito que me dizia que aquilo não era apenas uma visão, mas um aviso. Um aviso de que o mal existe, de que o inferno não é uma metáfora, mas um lugar preparado para aqueles que rejeitam a luz. E não é por crueldade que Deus nos adverte, é por amor. Porque Ele não quer que ninguém passe por aquilo. Ele não quer que você, que está ouvindo isso agora, um dia olhe para trás e perceba que teve a chance de escolher a vida, mas preferiu o caminho mais fácil. Você pode rir. Pode dizer que é exagero, que é loucura, que são apenas coincidências. Mas eu te pergunto, e se não for? E se, no fundo, você já souber que há algo maior do que este mundo? Algo que te chama, que te incomoda, que te faz questionar. Não ignore isso. Não vire as costas. Porque a eternidade não é um jogo. Não é uma teoria. É uma realidade, e ela está mais perto do que você imagina. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te dizer que há uma saída. Que há um amor que pode te resgatar, mesmo quando você acha que não merece. Que há um Deus que está disposto a te tirar das trevas, não importa o quão fundo você tenha caído. Ele não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você diga sim. Um sim sincero, mesmo que pequeno, mesmo que cheio de dúvidas. Porque é nesse sim que tudo começa. Então hoje, agora, neste exato momento, eu te desafio, feche os olhos e pergunte. Não para mim. Não para o mundo. Pergunte para ele. Se você é real, me mostre. E eu prometo a você ele vai responder. Pode ser através de uma paz inexplicável, de uma porta que se abre, de um sonho, de um encontro, de uma palavra que chega no momento certo. Mas ele vai responder. Porque ele não é um Deus distante. Ele é o Deus que desce ao inferno para te buscar. O Deus que segura sua mão quando você está caindo. O Deus que te ama mais do que você jamais será capaz de entender. E quando isso acontecer, quando você sentir, de verdade, que não está sozinho, não ignore. Não deixe para depois. Porque o depois pode nunca chegar. A vida é frágil. O mundo é imprevisível. Mas a promessa dele é eterna. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não uma vida de ilusões, de prazeres vazios, de buscas sem fim. Mas uma vida real. Uma vida com propósito. Uma vida onde você finalmente sabe quem é, porque conhece aquele que te criou. Então, o que você vai escolher? O caminho que leva à destruição, ou o caminho que leva à vida? A escolha é sua. Mas lembre-se, não é sobre religião. Não é sobre regras. É sobre um relacionamento. Um relacionamento com o único que pode te dar o que o mundo nunca poderá: a paz verdadeira. Esperança verdadeira. Amor verdadeiro. E eu te digo, com toda a convicção do meu coração, vale a pena. Vale cada dúvida, cada luta, cada momento de incerteza. Porque no fim, quando você estiver diante dele, não vai importar o que o mundo pensou de você. Só vai importar o que ele pensa. E ele já está dizendo, você é meu. E eu nunca vou te abandonar. E então eu continuo correndo, e de repente me deparo com mais um desses lugares de espera. Mas aqui, algo muda. As pessoas começam a perceber. Não é mais aquela indiferença, aquele vazio de quem não faz ideia do que está por vir. Elas se entreolham, sussurram, os rostos se contorcem em dúvida, em medo. O que está acontecendo? Elas perguntam, como se o chão debaixo dos pés tivesse começado a tremer. Mas ainda não é suficiente. Ainda não é o despertar que elas precisam. E então eu sigo adiante, e encontro outro grupo. Esses estão presos em um ciclo, como se estivessem afundando em areia movediça, sem força para sair. Mas o mais assustador não é o desespero deles, é o contraste.
Porque lá atrás, no primeiro lugar, as pessoas continuam como se nada estivesse acontecendo. Rindo, fumando, vivendo como se o tempo não estivesse acabando. Como se a eternidade não estivesse batendo à porta. E ali, nesse segundo grupo, eu vejo um velho amigo. Eu grito, eu imploro. Vocês não estão entendendo. Isso é real. Isso vai acontecer. Acordem. Mas ninguém escuta. Ninguém, exceto ele. Um único homem, entre dezenas, que olha nos meus olhos e diz, eu acredito em você. E então, de repente, eu acordo. Ou melhor, eu desperto porque aquilo não era um sonho. Era uma visão. E o terror que me paralisou não era medo comum. Era o peso da verdade, tão pesado que me prendeu na cama por 4 horas, sem conseguir piscar, sem conseguir respirar fundo. Nunca na vida eu tinha sentido algo assim. Semanas depois, eu mandei uma mensagem para aquele amigo. Você estava naquela visão, eu disse. E ele respondeu, cara, eu tive uma experiência de quase morte. E eu vi o inferno. Eu não precisei de mais nada. Era a confirmação que eu precisava. Aquele homem, o único que tinha me ouvido, tinha sido marcado pela mesma verdade que eu. E agora, aqui estamos nós, contando isso para você. Porque essa não é uma história para assustar. É um alerta. Um grito de amor. Porque o inferno é real, mas a salvação também é. E se você está ouvindo isso agora, se o seu coração está batendo mais forte, se algo dentro de você está dizendo isso é para mim, então não ignore. Não espere mais um segundo. Talvez você se sinta como eu me sentia preso, sem saída, como se a sua vida fosse um beco sem fim. Talvez você tenha tentado de tudo e nada tenha funcionado. Talvez você até tenha desistido de si mesmo. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus não desistiu. Ele está chamando você pelo nome. Ele está estendendo a mão, mesmo que você não consiga vê-la ainda. E se o seu nome é João, sim, eu sinto que tem um João ouvindo isso agora, eu quero que você saiba, você não está condenado. Você não é o seu passado. Você não é a sua dependência. Você não é as suas escolhas erradas. Deus não olha para você e vê um caso perdido. Ele olha para você e vê um filho que ele ama tanto que deu a vida por você. Ele vê potencial. Ele vê redenção. Ele vê um futuro que você nem consegue imaginar. Eu sei o que é sentir que a mudança é impossível. Eu sei o que é olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que está ali. Mas Deus não opera dentro dos limites do que é possível. Ele opera no impossível. Ele pegou um homem que perseguia cristãos, que os matava, e o transformou no maior missionário da história. Ele pegou um pescador medroso e o fez uma rocha da igreja. Ele pegou um drogado, um perdido, um sem esperança e me fez novo. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você. Não importa o que você tenha feito. Não importa o quanto você tenha caído. Não importa o quanto o mundo tenha te dito que você não tem jeito. Deus está dizendo, eu tenho um plano para você. E começa agora. Então, hoje, neste exato momento, eu te desafio, ajoelhe-se. Não importa onde você esteja. Não importa o que esteja ao seu redor. Apenas feche os olhos e fale com ele. Diga, Deus, eu não sei como mudar. Eu não sei como sair disso. Mas eu quero. Eu preciso. Por favor, me mostre o seu caminho. E então, espere. Porque ele vai responder. Ele vai se revelar. E quando ele fizer, você vai entender que tudo o que você passou, tudo o que você sofreu, tudo o que você perdeu, nada disso foi em vão. Porque no fim, não é sobre religião. Não é sobre regras. É sobre um relacionamento. Um relacionamento com aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Que te ama mais do que você jamais poderá amar a si mesmo. Que está esperando por você, não com um dedo apontado em julgamento, mas com os braços abertos, pronto para te levantar. Então, hoje, escolha a vida. Escolha a liberdade. Escolha Jesus. Porque ele já escolheu você. E ele nunca vai te abandonar.